A taxa de desemprego em Portugal voltou a aumentar no primeiro trimestre de 2024, tendo agora atingido os 6,8%. Este valor, no entanto, pode não ser representativo de uma realidade que se verifica em Portugal. Para ser considerado desempregado, não basta estar sem emprego. É necessário estar disponível para começar a trabalhar e ter procurado ativamente um emprego num período recente. Existem, no entanto, pessoas que podem não estar disponíveis para trabalhar em Portugal ou que não procuram trabalho ativamente no país e que são por isso classificadas como parte de uma população que está inativa. Muitos portugueses estão cada vez mais desmotivados e com pouca vontade para trabalhar no seu próprio país, devido à realidade económica e imobiliária que enfrentam. No que diz respeito aos jovens, a poupança necessária para dar uma entrada numa casa é uma barreira enorme no acesso ao mercado imobiliário. Os salários baixos e a precariedade laboral contribuem para uma situação em que os jovens não conseguem poupar dinheiro todos os meses, tornando a ideia de comprar uma casa um sonho cada vez mais distante. De acordo com dados da OCDE e do Eurostat, relativos ao ano de 2022, 70,7% dos jovens dos 18 aos 34 anos em Portugal ainda viviam em casa dos pais. Esta situação é muitas vezes uma escolha forçada devido aos elevados custos da habitação e à falta de rendimentos suficientes para viver de forma independente. Em Portugal, a realidade do mercado imobiliário está a criar barreiras intransponíveis para todos aqueles que sonham com a independência financeira e com uma vida digna. Ser da classe trabalhadora ou da classe média já não significa muito em Portugal, visto que o que realmente importa é se uma pessoa possui uma casa ou não. A escalada dos preços das casas e a estagnação salarial estão a empurrar gerações inteiras para fora do país ou para a dependência do dinheiro de heranças familiares. Mesmo que o novo governo português da AD consiga introduzir medidas como o financiamento a 100% das habitações e a isenção de IMT para casas até 316 mil euros para jovens até aos 35 anos, ainda resta a questão das prestações mensais, que muitos destes jovens nunca conseguiriam suportar. Por muito que trabalhem, a realidade é que os salários não acompanham a subida dos preços do mercado imobiliário, criando um abismo entre o dinheiro que se ganha com o salário e o dinheiro que é necessário para comprar uma casa em Portugal. Para muitos portugueses, a única forma viável de alcançar a independência financeira e a única esperança que têm em conseguir ter uma casa está na possibilidade de receberem uma herança. Em Portugal, existe cada vez mais uma percepção de que trabalhar arduamente já não compensa, levando muitas pessoas a preferirem esperar por uma herança do que se empenharem no mercado de trabalho. Esta atitude pode ser explicada em parte pelo facto de os salários em Portugal serem muitas vezes insuficientes para cobrir os elevados custos de vida, especialmente nas grandes cidades como Lisboa ou Porto. De acordo com os dados mais recentes do INE, divulgados em maio de 2024, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador foi de 1.443 euros no primeiro trimestre de 2024, sendo que a componente regular e a componente base daquela remuneração situou-se nos 1.285 e nos 1.209 euros, respectivamente. Estes valores salariais são muito baixos quando comparados com o preço médio das casas em Portugal e com o custo de vida que se verifica no país. Com os preços das casas a aumentarem continuamente e os salários a não acompanharem essa subida, muitos sentem que, independentemente do esforço, nunca conseguirão alcançar a independência financeira. Esta disparidade leva a um sentimento de desmotivação, pois o trabalho árduo parece não proporcionar uma melhoria significativa na qualidade de vida. Existem outras razões que levam os portugueses a não quererem trabalhar em Portugal. A precariedade do mercado de trabalho português é uma realidade para muitos, sendo que os contratos temporários e os baixos salários contribuem para uma sensação de instabilidade. A falta de oportunidades de carreira significativa é outro fator. Muitos empregos disponíveis não correspondem às qualificações ou aspirações dos trabalhadores, levando a uma falta de motivação. A ausência de oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional faz com que o trabalho seja visto apenas como uma necessidade temporária e não como uma forma de alcançar objetivos de vida a longo prazo. Por outro lado, o mercado imobiliário em Portugal tem-se tornado uma das principais fontes de riqueza, sendo que para muitas famílias portuguesas as heranças, especialmente propriedades imobiliárias, são vistas como um meio de alcançar a estabilidade financeira. No caso de Portugal, de acordo com dados do Eurostat relativos ao ano de 2022, 77,8% dos portugueses são proprietários da sua própria casa, sendo uma das percentagens mais elevadas da Europa.
sendo que os 22,2% das pessoas restantes arrendavam casa. Portugal é sim um país de proprietários, sendo que a percentagem da população que vive em casa própria é superior à média europeia, que é de 69%. A crise imobiliária em Portugal reflete uma tendência global onde possuir uma casa se tornou um símbolo de privilégio. Dado que o valor das propriedades tem aumentado de forma consistente, possuir uma casa ou esperar por uma herança imobiliária é visto como uma forma muito mais eficaz de assegurar um futuro financeiro estável, do que confiar no dinheiro proveniente dos salários pagos pelos patrões das empresas portuguesas. Esta valorização cultural da herança pode influenciar a mentalidade das pessoas, levando-as a considerar a espera por uma herança como uma estratégia financeira válida e uma forma de compensar a falta de rendimentos adequados. No entanto, as heranças imobiliárias não estão ao alcance de toda a gente e tendem a perpetuar a desigualdade entre gerações. As heranças de casas e propriedades do mercado imobiliário tendem a concentrar a riqueza nas mãos de quem já possui estes bens, que são transmitidos de geração em geração. Esta concentração perpetua um ciclo de riqueza entre as mesmas famílias, mantendo a desigualdade entre diferentes grupos socioeconómicos. A realidade é que para muitos jovens adultos que não receberam heranças, mesmo queiram sair de casa dos pais, provavelmente nunca o vão conseguir, visto que não têm dinheiro nem capacidade para pagar as rendas elevadas ou os custos associados à compra de um imóvel. Nos últimos anos, os preços das casas em Portugal dispararam para níveis insustentáveis. As casas que antes eram acessíveis a famílias de classe média tornaram-se luxos, cada vez mais fora do alcance da esmagadora maioria dos portugueses. A ideia de conseguir poupar para um pagamento inicial de 20% da entrada de uma casa é quase inimaginável para muitas pessoas, sendo que os preços das rendas também têm vindo a aumentar de forma galopante, tornando a vida dos inquilinos ainda mais complicada. No que respeita aos jovens portugueses, o sonho de serem proprietários tem ficado cada vez mais distante ao longo dos últimos anos. Desde 2001 que se tem vindo a observar uma redução consistente da percentagem de portugueses que têm uma casa própria, sendo que uma das causas dessa redução é o facto das novas gerações não terem vindo a comprar casas no início da sua vida adulta, ao contrário do que faziam as gerações anteriores. De acordo com dados do Banco de Portugal, é possível verificar que cerca de 70% das famílias da geração de 1967 a 1976, que atualmente têm entre 56 e 65 anos, já possuíam uma casa própria quando tinham entre 25 e 34 anos. Por sua vez, olhando para a geração atual de jovens entre os 25 e os 34 anos, apenas cerca de 40% deles é que têm uma casa própria onde pode viver. Isto significa que a percentagem de proprietários jovens caiu significativamente em Portugal, reduzindo-se em cerca de 30 pontos percentuais nos últimos 20 anos. Os jovens portugueses e a classe média não conseguem comprar uma habitação própria em Portugal. No entanto, esse é um problema que não atinge todos os segmentos da população. Vários nómadas digitais, estrangeiros ricos e famílias abastadas com muito dinheiro e maiores recursos financeiros continuam a comprar segundas e terceiras habitações nas melhores zonas de Portugal. Também muitos reformados escolhem comprar segundas habitações para desfrutar de um estilo de vida mais calmo e tranquilo. Já os jovens portugueses que não herdaram nada e continuam a trabalhar em Portugal, a ganhar salários pagos por empresas portuguesas, dificilmente conseguirão, alguma vez, atingir essa qualidade de vida. Comprar uma casa no momento certo poderia proporcionar segurança financeira para o resto da vida. Contudo, o momento certo para comprar uma casa parece ter passado para muitos portugueses. Hoje em dia, tentar comprar uma habitação significa enfrentar taxas de juros elevadas, preços altíssimos e uma disponibilidade de imóveis muito reduzida. O mercado imobiliário está numa situação complicada. Muitos proprietários não querem vender as suas casas porque possuem empréstimos com taxas de juros baixas. E se vendessem, teriam que contrair novos empréstimos com taxas muito mais elevadas. Por outro lado, os potenciais compradores estão à espera que as taxas de juros baixem, criando um impasse no mercado. No que diz respeito ao mercado de arrendamento, esta falta de oferta de casas aumenta a competição pelos poucos imóveis existentes, elevando ainda mais os preços das rendas. Os investidores desempenham também um papel significativo na manutenção dos preços elevados das casas. Grupos de investidores, como os fundos de investimento imobiliário,
compram propriedades em grandes quantidades, muitas vezes destinadas ao arrendamento de curto prazo em plataformas como o Airbnb. Esta prática reduz a disponibilidade de habitação para compra por famílias portuguesas, mantendo os preços elevados e tornando a compra de uma casa ainda mais difícil para os jovens. Trabalhar arduamente sem ver uma luz ao fundo do túnel, sem a perspectiva de poder adquirir uma casa ou de alcançar a independência financeira, leva muitos jovens a sentirem que não vale a pena investir na sua carreira profissional e no mercado de trabalho português. A imigração torna-se assim uma opção atrativa para aqueles que procuram melhores condições de vida e oportunidades de adquirir uma casa. Por sua vez, aqueles que pretendem continuar a trabalhar em Portugal em busca de uma vida melhor têm muitas vezes pela frente um longo caminho cheio de dificuldades e obstáculos. Muitos jovens sentem que o mercado de trabalho em Portugal não oferece perspectivas de carreira satisfatórias. Os empregos disponíveis muitas vezes não correspondem às qualificações e aspirações dos jovens, levando-os a aceitar posições abaixo das suas capacidades ou a trabalhar em áreas que não lhes interessam. Os baixos salários e a falta de oportunidades para crescimento profissional desmotivam e levam os jovens a procurar alternativas fora do país e a emigrar. Sem um sistema que recompense o mérito e a dedicação, muitos jovens preferem dedicar-se a atividades que lhes trazem satisfação imediata, como os hobbies e a vida social. A cultura digital e as redes sociais têm também uma grande influência na mentalidade dos jovens portugueses. As redes sociais frequentemente promovem uma imagem de vida perfeita e de sucesso imediato, que muitas vezes é inatingível através dos meios tradicionais de trabalho. A pressão para viver de acordo com estes padrões irreais pode levar os jovens a priorizar a diversão e o lazer em detrimento do trabalho árduo e dos sacrifícios necessários para construir uma carreira sólida. Preferem, por isso, não se prender a um emprego que consome todo o seu tempo e energia, optando por atividades que promovem o seu bem-estar físico e mental. Devido a todos estes fatores, entre muitos outros, muitos portugueses veem as heranças como a única forma viável de adquirir uma casa. No entanto, as heranças podem ser incertas. Embora muitos jovens esperem herdar dinheiro e casas, a realidade é que muitos idosos precisam de vender as casas onde viveram toda a sua vida para pagar despesas e cuidados de saúde e viver o resto das suas vidas em lares, muitas vezes gastando o dinheiro e os bens e deixando pouco ou nada para os seus descendentes. Em jeito de conclusão, a preferência dos jovens portugueses por aproveitar a vida em vez de se dedicarem a carreiras tradicionais não é apenas uma questão de preguiça. É uma resposta ao mercado de trabalho que muitas vezes não oferece segurança, reconhecimento ou remuneração justa. Ao compreender estas motivações, podemos começar a pensar em soluções que criem um ambiente de trabalho mais atrativo e que responda melhor às necessidades e aspirações dos jovens portugueses. Investir em políticas de emprego que ofereçam estabilidade, oportunidades de crescimento e um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal é crucial para reverter esta tendência. Muitos portugueses não querem trabalhar no seu país porque sentem que, independentemente do seu esforço e da sua dedicação, as condições económicas atuais não lhes permitem alcançar a independência financeira e uma boa qualidade de vida. A crise imobiliária, os baixos salários, a falta de oportunidades de crescimento e o elevado custo de vida criam um cenário de desmotivação, levando muitos a considerar a imigração ou a espera pela chegada de heranças como as únicas alternativas viáveis.